Boa tarde, ou boa noite, como queiram preferir. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. Ontem eu não gravei porque, como eu já falei antes, expliquei, minha esposa está internada e tive que ficar ontem com ela. Hoje eu não trabalhava, eu trabalhei hoje, porque amanhã eu trabalho, hoje eu estava de folga. Então, graças a Deus, tive como ficar lá. Hoje, na hora dela, estar com ela, e não vou poder dormir porque amanhã tem que trabalhar. Enfim, temos a afabilidade dos projetos humanos. Como diz em Tiago, a gente planeja as coisas. Eu e o irmão Zé Filho de Carvalho, a irmã Iracema, tínhamos planejado gravar um vídeo ao vivo, nós três, mas prove Deus que não deu agora, mas nós vamos fazer isso ainda. E no momento, lá e cá, tendo que voltar, tendo que alternar, e que vai ficar com a minha esposa lá na clínica onde ela está internada, aquele problema de celulite do pé. Eu, quando criança, para mim celulite era só uma coisa que dava na perna da mulher, que a mulher ficava com vaidade e não podia. Agora existe tal da celulite infecciosa. Eu nem sabia que existiam essas coisas, e como a Bíblia fala, né, cada dia que passa as doenças multiplicando e cada vez mais as pessoas tendo coisas piores. Inclusive até celulite na cabeça. Teve uma coisa da minha esposa que teve e veio a falecer. Eu, em 51 anos de vida, não sabia que existia essa doença. Mas enfim. Não, em 50 anos, porque eu descobri isso no ano passado. Agora eu vou falar aqui das lendas. As lendas também morrem. Ontem eu estava na clínica com a minha esposa e soube que Chuck Norris havia morrido. Carlos Rei Norris. A lenda. Curioso que o Facebook, né, ele é muito nojento. Ele tem uma página lá que toda hora bota pessoas que morreram, como eu sempre digo. Silvio Santos morreu mais 5, 6 vezes. Galvão Bueno, então. Aquele jornalista que é gay, que eu sempre esqueço o nome dele. Falaram também que aquele cara já morreu mais 3 vezes, o cara está só internado. E muitos. Ivete Sangalo, então, já morreu mais 5 vezes. Quando apareceu que Chuck Norris havia morrido, não deu para acreditar, até que depois eu vi os outros órgãos mais competentes falando isso. Enfim, por que eu estou trazendo aqui? Porque é impossível lembrar de Chuck Norris e não lembrar de Bruce Lee. Por isso que o vídeo é As Lendas Também Vão. E David Carradine. Vamos colocar aqui parâmetro por parâmetro, na qual eu quero falar de Chuck Norris. Por quê? Chuck Norris ele foi um ator brilhante. Ele foi realmente um lutador de arte marcial, como Bruce Lee também foi. E aqui nós vemos dois parâmetros. Porque Chuck Norris sempre fez papel de herói, mas aqui o primeiro papel dele ele fez papel de vilão. E em 72, e depois em 83, 11 anos depois, ele fez algo parecido. Só que a diferença do Voo do Dragão para McQuaid, o Lobo Solitário, é que aqui ele era o vilão e aqui ele era o herói. E aí ele também luta contra outra lenda também das artes marciais, embora esse aqui não era um artista marcial, ele era um ator e depois se dedicou a ser um artista marcial. David Carradine, que tem 10 anos também que morreu. É de Chuck Norris estamos falando, mas não tem como um todo não falar dos outros personagens, dos outros atores, perdão, que influenciaram ele. Se dizer que ele ficou famoso por causa de Bruce Lee, não é um desrespeito à imagem dele de forma alguma, porque ele era um ator, e a própria história diz que, caso desse filme, ele teve um reconhecimento de um ator mundialmente. Eu fiquei muito, assim, meio desapontado, porque nesse filme aqui, embora Carlos Rei Norris, ele tinha fala como um vilão, ver ele interpretando um vilão é até interessante, né? Porque o cara sempre foi herói, ele tendo discípulos, o discípulo deles vai lutar contra o Bruce Lee no caso, e depois é a vez dele. Eu só achava que tinha que ter uma fala entre os dois. Essa cena assim muda. O único que fala nessa cena é o gatinho. É uma coisa muito boa, porque a gente tem aquela de Bruce Lee, é o cara que batia, que espancava, e pela primeira vez aqui ele teve um desafio real. Aí vamos pausando aqui.
Aí tem essa cena também do McQuaid, de um lobo solitário. Eu vou também tirar o som, só pra gente ter a ideia, pra poder não interpretar, pra não atrapalhar aquilo que eu quero dizer. Engraçado, o David Carradine, ele fez uma série clássica de Kung Fu, de um monge Shaolin, ele era o herói, e aqui agora ele interpreta um vilão. Aqui quando nós olhamos esse parâmetro aqui, nós colocamos assim, aqui no caso, Bruce Lee ele já era famoso, Chuck Norris não. Não que David Carradine também não era famoso, agora Chuck Norris ele também era famoso já. Mas aqui na ideia que como se fosse, ele está na mesma posição agora aqui como Bruce Lee, e o David Carradine está na mesma posição que ele estava quando lutou. Porque esse cara aqui fazia papel de herói, agora está no papel de vilão. E começa batendo, e começa apanhando, mas bate mais, a ponto que depois Chuck Norris começa a reagir, o McQuaid no caso. E ele era o traficante que no caso era o final, e ele era o xerife McQuaid. Aí vamos parando aqui, olha como uma coisa, a gente pode dizer que é uma referência. No caso aqui, o Bruce, ele era o herói. Aí a luta como começa, o gatinho. Olha só que coisa linda. A gente vamos reparando aqui, ó, como que as coisas vão iguais. Eles se olham, se encaram, o silêncio. Aí faz outra coisa. Aí vai lá. Eu não quero dizer que ele acumulou isso aqui, é praticamente como se estava incrustado na mente dele. Ele falou assim, olha, eu estou agora na posição do herói, eu já estive na sua posição, já fui o vilão. Aí começa o cara que consegue fazer essa discriminação contra Bruce Lee. Essa cena icônica, ele arranca o pelo. É muito engraçado isso aqui, porque o oriental liso, o americano peludo. Se bem que Bruce Lee, ele é americano, porque ele nasceu nos Estados Unidos, ele não é um chinês completo. Aí, vê? Olha, o herói apoiou. Se bem que esse é o único filme assim que quando Chuck Norris ele é o herói, que ele apanha bem, porque nos outros filmes era uma luta mais onde ele mais batia. Mas aqui, eu acho que em respeito ao ator David Carradine, não iam fazer aquela luta como de Braddock 1, onde ele bate, espanca aquele general vietnamita, ou no Comando Delta, que ele bate naquele terrorista. Não tem nem luta. E como também em forma de respeitosa, Bruce Lee chamou Chuck Norris para fazer uma luta no filme, uma coisa bonita, algo que não seria só espancando, porque também perderia a graça, e também pelo nome que David Carradine tinha também, um respeito a isso, então teria que ser uma luta fenomenal. Aí agora é a mesma coisa como acontece com o Bruce Lee. Agora ele vai à reação. Agora vai o herói e vilão. Agora começa sendo que no filme do Voo do Dragão, depois que ele começa a reagir, não tem mais reação do vilão do Chuck Norris. Aqui o vilão aqui já tem umas reações ali. Mas fica muito... Tá parando? Agora vai bater o também. Cai.
Todas as coisas. Aquele nível ali, acho que era um cara que chamava de Jack. Mas só a explicação que tinha aquela coisa de Chuck Norris imortal, né? O único que conseguiu ver Chuck Norris na lenda dele. O único que conseguiu ver a lenda de Chuck Norris. E quem venceu o Bruce Lee? Ninguém. Apenas teve empate entre ele e o Bruce Lee. Os filmes de David Carradine, que saíram no caso, eram bons. Ele foi cogitado uma das melhores lutas de... Aí você vê aqui o Chuck Norris apanhando, nós apanhando o Padilha também. Aí você vê também o outro apanhando o Padilha. Dizem que tanto uma luta quanto a outra, para um filme ou outro, uma luta inteira. É muito surreal esse filme, porque já cresceu como fã de herói, ele fazendo papel de vilão é diferente de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme fazer papel de herói, ele era um predador, só que depois ele fez uma cena não aguentou, saiu. Aí ele parou de ser o predador do lado. E depois também fez mais de vilão também. Então, é uma coisa que ele demorou muito tempo de fazer. Herói, sempre foi lá e cá. Mas Chuck Norris, depois disso, nunca mais fez papel de vilão. É o cara que foi perdido por uma vida depois de ali a Bastardo. Aí o pessoal fala assim, mas por que as pessoas gostam desses filmes? Que eram bons, eram filmes legais de assistir. Filmes que tinham ação, mas não era bom, só ação. Que a cena de companheirismo em relação à arte marcial e cobre o rival honrado do aqui só não teve essa parte assim no final, né? O cara que vai pegar arma, vai atirar. Eu acho que ele também não queria igualar exatamente o mapa aí. Vai, o inimigo honrado. Ele era só um, ele fala assim, era só um assassino que era contratado para matá-lo. Opa. É a parte que ele fala bastardos. Enfim. Grandes artistas, grandes nomes estão indo embora, estão nos deixando. É como eu falei, Bruce Lee já foi embora. David Carradine, um suicídio, ou não sabe ainda. E agora Chuck Norris. Então, como estamos falando de Chuck Norris, vamos falar dele agora. Cadê ele aqui? Vamos agora falar do Chuck Norris. E um pouco, vamos... Peraí, ainda estou controlando aqui ainda, porque... Tem que controlar bem aqui, porque a interface aqui sumiu aqui. Acredito que sumiu. Vamos ver se vai sumir aqui. Opa, não, peraí.
sumiu. Me perdoe porque eu realmente estou muito ruim agora para controlar isso aqui. Meu mouse falhando. Eu querendo controlar as coisas e falhando toda hora. Aqui. Não tá aqui não. Tá onde? Está onde? Tá aqui. Tá aqui, cadê? Qual aba que eu deixei aqui aberta? Cadê? Deixa eu ver aqui. É nessa aqui mesmo. Opa, pronto. Chuck Norris. Agora vamos falar dele. Morre aos 86 anos, um dos maiores atores de ação do cinema mundial. Idade do meu pai, 86 anos. Só que, graças a Deus, meu pai está vivo. Ainda posso ter meu pai de mais uns bons anos ainda de vida. Último post de Chuck Norris. Ele aqui antes de morrer ainda. Se isso aqui não abrir, vou fechar isso aqui na porcaria aqui. Toda hora deu uma propaganda antes de fazer o vídeo. Não, deixa isso pra lá. O ator e lutador Chuck Norris, como eu falei, ele era lutador de verdade. Morreu ontem aos 86 anos. A informação foi confirmada pela família do artista. O que aconteceu? A morte ocorreu ontem em Nova York, com profunda tristeza que nossa família comunica o falecimento repentino do nosso amado Chuck Norris. Ontem de manhã, embora desejamos manter circunstâncias de sigilo, só para quem estava cercado de família e em paz, diz o comunicado publicado por seus familiares. Ele havia sido hospitalizado nesta semana, após uma emergência médica e a natureza do problema não foi divulgada. Dizem que Bruce Lee, no filme dele, ele morreu praticamente tendo alucinações, ele sonhava que tinha um samurai que queria pegar, queria matá-lo. Outros já dizem que Bruce Lee morreu assassinado por causa da máfia, porque ele era da Interpol realmente, e o mesmo fizeram com o Brandon Lee. Então, pelo menos aqui diz que Chuck Norris morreu em paz. Ele não era um agente secreto na vida real, ele não era da CIA, ele não trabalhava numa missão secreta e por isso mataram ele, não. Antes que alguém comece a falar essas palhaçadas. Para o mundo ele foi um artista marcial, ator e símbolo de força. Para nós ele foi um marido devoto, um pai, um avô carinhoso, um irmão incrível e um coração da nossa família. E também um filho, também, um bom filho. Carlos Rey Norris nasceu em 10 de março de 40, um mês e 3 dias depois que meu pai nasceu. Meu pai nasceu 7 de fevereiro de 40. Filho de um soldado americano da Segunda Guerra Mundial, não é à toa que ele fazia filmes assim. Se alistou para a Força Aérea aos 18 anos, em 58. Então, mesma idade que meu pai também. Só que meu pai não passou porque tinha o pé chato. Durante o serviço militar na Coreia do Sul, ganhou o apelido de Chuck. E começou a praticar artes marciais. A primeira foi Tang Soo, por qual formou a faixa preta do 9º grau. Por que Chuck? Porque Carlos no inglês é Charles. E Charles no inglês tem apelido como Chuck, Chad, Chaz. Então, como o nome dele era Carlos, os americanos botaram o apelido de Chuck, né? Como se o nome dele fosse Charles. Eu imaginava que o nome dele fosse Charles. Descobri agora na morte dele que é Carlos. Eu achava que era Charles Norris o nome dele. Não sabia nem que tinha o rei, não. Nem sei se ele é parente de Billy Ray Cyrus. Mas aí, por causa do nome Carlos, que é Charles, igual no filme de Street Fighter, Carlos Blanca, Visão fala Carlos, Charlie, porque Billy chamava ele de Charlie. É só matando a charada. Norris foi um dos maiores atores de cinema de ação dos anos 70 e 80. E 90 também, poxa, por que não? Em 2000, em 2010, afinal de contas, Os Mercenários também foi um grande sucesso, olha bolas. O ator estrelou produções como O Voo do Dragão, 72, o primeiro filme dele, foi o qual nós estávamos vendo. Os Bons Silvestres de Negro, 78, McQueen de Lobo Solitário, 83, 11 anos depois ele teve aquele parâmetro. Ele já era herói já, mas aqui, ele era vilão, outro era herói. Braddock, o Super Comando, 84, Comando Delta, 86. Ele fez sua estreia no filme A Arma Secreta contra Matt Hell, 68. Isso eu já não sabia. Foi uma aparição rápida e não acreditada. O seu personagem é descrito apenas como um homem na casa dos 7 prazeres. Ok, o amantíssimo diga que o Carlos também fez filmezinho de pornô chançada. Foi legal o Rolando Lero. Ele ficou conhecido por sua atuação séria com falas enxutas. Esse padrão difere de outras estrelas de cinema de ação, como Jack Chan, Bruce Willis, em seus papéis equilibra artes marciais com humor. Os filmes de Chuck Norris não tinha humor.
era bem sério, bem brabo mesmo. É, Braddock 1, 2 e 3 não tinha nada de humor, não tinha como dizer assim, é, momento cômico. No primeiro filme dele, que nós vemos aqui, tem aquela cena que o Bruce Lee arranca o pelo do peito dele, parece uma cena um pouco caricata, um pouco um alívio cômico. Mas lembrando que esse filme aqui foi dirigido, estrelado por Bruce Lee, então pode ser que ele que colocou isso na cena onde ele arrancava um tucho do pelo dele, né? É só uma coisa mais, vou dizer assim, um pouco mais humorada, né? Diferente dos filmes do Chuck Norris. Lembrando que a amada Canon Film fez muitos filmes dele, né? É uma pena que os primos israelenses tenham falido. Caramba, que saudade da Canon Films. Sem brincadeira, que saudade. Mas enquanto isso, Hollywood com seus filmes de bosta, de lacração, continua. E a Canon com seus filmes maravilhosos veio falir. Aqui vamos falar, apesar do sucesso com o público, Chuck Norris demorou a conquistar crítica especializada. Por quê? Porque é um cara loiro fazendo artes marciais. Aí o pessoal ainda tinha muito na mente o Bruce Lee. O Bruce Lee foi uma lenda. Então, parecia que era um cara querendo copiar um oriental. Também teve, como eu falei, David Carradine também, com essas coisas também. Então acredito que demorou. É como você colocar um índio fazendo um papel onde tem uma dimensão grande, tem um público-alvo, e depois você bota um outro cara loiro para fazer um papel igual. Vai demorar muito para poder conquistar. Ele foi descrito pelo Nova York Times como tão emotivo quanto uma estátua, e pela revista Time como vazio sem expressão. Mas era essa a função dele. Ele não fez comédia. Igual Charles Bronson, embora tinha aquela cara de durão, ele de vez em quando fazia uma cena cômica. Mas não é o caso do Chuck Norris. Após sua morte, no entanto, Nova York Times escreveu: Sr. Norris foi um herói de ação no mesmo nível de Sylvester Stallone, lógico, Arnold Schwarzenegger, claro, Charles Bronson, que a gente fala dele agora, com os trejeitos monossilábicos de um jovem Clint Eastwood, evidentemente. Ele atraía milhões que gostavam de ver os Estados Unidos vencendo, para variar. Alguns acrescentaria, seja resgatando soldado do Vietnã, Braddock, igual o Rambo fez, salvando o país de terroristas da invasão dos Estados Unidos da América, ou derrotando os estudadores traficantes da franquia Delta Force. Para mim, o Comando Delta foi só um que foi bom, o 2 foi muito fraco, eu não gostei não, verdade seja dita. Nos anos 90, ele migrou para a televisão. Em 93 foi lançada a série Walker, essa aqui passava no SBT 11 horas da manhã, todo domingo. Walker, Texas Ranger, passava, eu cheguei a ver essa série, passava no SBT. Era mais para fazer propaganda da caminhonete, que ficou no ar até 2001. Consolidou sua presença nesse meio em 2005. Mas eu não lembro se o SBT trouxe todas as temporadas. Era todo domingo, nem todo domingo acompanhava. Às vezes quando eu chegava da igreja já tinha passado. Então eu não lembro se o SBT passou todas as temporadas. Em 2005 foi lançado o DVD O Cortador, e o último filme que ele protagonizou. Chuck Norris publicou mais de 20 livros, eu sabia. Ao longo de sua carreira, as obras falavam sobre artes marciais, filosofia, política e sobre a sua própria carreira de ator. E um deles explicou o seu sucesso. Muitas pessoas querem e precisam de alguém com quem pode se identificar. Um homem que seja autoconfiante e que se levante sozinho, que não tenha medo de enfrentar desafios. No ano 2000 virou meme nas redes sociais, brincando com sua forma viril, imbatível, em mais seus efeitos absurdos, como uma vez Chuck Norris levou uma facada no olho e a faca ficou cega. Chuck Norris jogou uma granada e matou 50 pessoas, depois a granada explodiu. Em seu site, o ator disse que não se importava com os memes. O seu favorito dizia que tentaram esculpir seu rosto no monte Rushmore, mas o granito não era duro o suficiente para sua barba. É isso aí. Foi um grande ator, né? As pessoas fazem seus memes. É como eu estou dizendo, né? O Chuck Norris, a gente sempre vai lembrar dele, sempre vai lembrar de Bruce Lee, lógico. Essa luta aqui foi icônica, não tem como não lembrar. Não tem como não associar isso aqui para ele. Essa luta também de McQuaid, também o Lobo Solitário também, eu acho que foi as duas, eu não vou dizer assim as duas melhores lutas, eu posso dizer duas melhores lutas de ação mesmo. Aqui, no caso, aqui ele como herói,
e aquele como vilão. Então, como eu sempre digo, né, as lendas uma hora vão ter que ir embora mesmo, e não há como ficar agora só lamentando, né? O negócio a gente vai ter que lamentar mesmo, porque agora eu não vou vir mais artistas desse tipo. Aquela frase que parece coisa dos canais de pílula vermelha, hoje em dia isso não se faz mais, mas não se faz mesmo. Hoje em dia, se fizesse, ia ser a mulher que venceria, a mulher não poderia morrer no filme, aquela coisa toda, o homem pode morrer, e ia falar aquela ação toda, uma bobagem, uma palhaçada toda. Por que não tem mais tempo de tela de uma mulher? Por que não faz então um filme de mulher só contra mulheres? Porque não se faz filme de homens só batendo em mulheres, né? Enfim, é uma coisa meia sem graça o cinema de hoje. E quando o Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger vinham a falecer, eu posso dizer, cobre a tampa do caixão, o cinema acabou. Ainda vai sobrar Clint Eastwood, tá velho demais. John Claude Van Damme tá doente, também tá quase morrendo também. Tinha outro também que... Bruce Willis também tá quase morrendo também. Enfim, morrendo os grandes nomes, o cinema também tá morrendo. Por quê? Saudosismo da minha parte? Não. Porque hoje em dia não tem mais ator, só tem bosta. Uma vez eu estava vendo um filme, só para finalizar logo esse vídeo, acho que foi, não lembro se foi no cine, telecine, sei lá. Um filme tão bobo, o cara chegava num depósito para poder enfrentar uns caras traficantes armados, e batia um, tirava a arma. Tem um filme de um negão que faz vários filmes. Ora, mas as lutas eram tão sofríveis, aquela coisa, aquele depósito, aquela coisa caricata, os caras não atiravam, não erravam, não acertavam uma, os caras apanhavam, as lutas não tinham alma. É um filme de 2018, 2020, sei lá. Enfim, os filmes hoje perderam totalmente a graça. Não é saudosismo dos anos 80 e 70, não é. Não é. Vocês podem ter certeza que não é. É simplesmente que o cinema acabou. Bom, meus sinceros pêsames para a família de Chuck Norris, Carlos Rey Norris, ficando um pouco mais aqui com a lenda, o parâmetro, um ator completo, interpretou vilão e também interpretou herói. É isso aí. Bom, estou ficando por aqui. Uma boa tarde a todos. Lembrando mais uma vez que para a semana vamos gravar uma transmissão ao vivo, eu, o irmão Zé Filho de Carvalho e a irmã Iracema. Eu apenas vou me desenrolar em relação a o que está acontecendo comigo, com a minha esposa. Eu não sei se amanhã eu vou ficar lá também, dormir com ela, ter que revidar. Então, até enquanto ela está internada, eu estou um pouco preso. Fiquei ontem e hoje, cheguei aqui para ver a casa, ver os gatinhos, ver se está tudo no lugar, já que está tudo bagunçado. Essas crianças não são boas. Mas enfim, conto com a oração de cada um de vocês, conto com o apoio, conto com quem se inscreveu no meu canal. Verifique sua inscrição, vê se teu canal, vê se sua inscrição ainda está, porque às vezes você se inscreve e o YouTube tira. Mais uma vez, me perdoe pela câmera, minha outra câmera deu defeito, e até eu comprar uma nova, vou ficar com essa câmera capeta. É isso aí. Uma boa noite a todos, um ótimo noite de sábado a todos, um ótimo domingo, e para quem trabalha amanhã, eu estou a trabalhar. Para quem está de folga, que beleza também. Beijo, caros a todos, fique com Deus, curta, comente, compartilha esse vídeo, se inscreva. E até o próximo vídeo.